Estamos de volta então com a finalização deste módulo 2, com a nossa aula de número 4. E o tema dessa aula é o resultado final da enfermidade. E o versículo para a nossa meditação está em Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, só há dois resultados possíveis para uma enfermidade: ou será para a glória de Deus, ou será uma enfermidade para a morte. Então, a promessa de Deus está aí em Jeremias 29:11. Já vimos, nas aulas anteriores, bastante sobre isso: enfermidade para a morte e enfermidade para a glória de Deus. Então, nós vamos agora reforçar aqui, para que esse aprendizado fique bem definido para vocês. Então, nosso próximo slide está aí. Uma enfermidade para a glória de Deus pode ser a cura natural, através da cura médica, ou da cura instantânea e demorada. Então, uma enfermidade para a glória de Deus. Para a glória de Deus é aquela onde uma pessoa ela glorifica Deus através do seu testemunho, Seu testemunho de cura, seu testemunho de vida, seu testemunho de ministério. E o exemplo nós temos em João 9:3 sobre o cego de nascença, como já foi bastante falado na aula anterior. E depois nós temos então a cura natural, que nós também já vimos como acontece a cura natural, que é através dos exercícios físicos, da boa alimentação, do bom sono, e enfim, já vimos tudo isso. Então, a cura natural, apesar de todos esses cuidados naturais que nós temos com o nosso corpo, mesmo assim, essa cura, ela glorifica o nome do Senhor, Porque Deus criou o corpo e Ele exibe a sua natureza e o poder criador através dos processos corporais naturais. E a cura médica também, a glória, a honra de ser curado através da medicina, ela deve ir para o Senhor, porque é o Senhor que ajuda, os médicos através da sabedoria, através da ciência. É o Senhor que dá essa sabedoria para que seja feito um tratamento adequado, uma medicação adequada, para que venha a haver cura. Então, a Bíblia diz que toda boa dádiva, tudo que de bom é feito, vem de Deus. Então, a cura médica também é para a glória de Deus. Depois nós temos a cura instantânea e a cura demorada. Às vezes uma pessoa é curada instantaneamente, já vimos isso, na nossa caminhada. Porém, outras vezes a cura demora e a pessoa se cura depois, gradualmente. Quando ela vai perceber, ela está curada. E aqui na palavra nós temos alguns exemplos. Zacarias, ele ficou mudo e não foi curado até o nascimento de João. Ana, ela não pôde ter um filho até o tempo de Deus. Ela, todos os anos, ela ia ao templo, ela chorava, ela clamava a Deus, para que lhe desse um filho. E Abraão e Sara também, eles não puderam ter um filho, apesar da fé de Abraão, até o tempo de Deus. Abraão esperou cerca de 20 anos para ter Isaac, depois que lhe foi anunciado, que ele teria um filho. Então,
seja instantânea ou seja gradual, num processo, né? A cura, ela deve ser toda para a glória de Deus. Devemos glorificar o nome do Senhor e dar graças ao nome do Senhor pela cura. Uma enfermidade para a morte, né? Nós já falamos, a questão de Lázaro, que a enfermidade que ele foi acometido não era para a morte, ele morreu e ele foi ressuscitado por Jesus. Mas isso não quer dizer que Lázaro nunca morreu fisicamente, que ele viveu eternamente. Não. Muitas pessoas que foram ressuscitadas depois, mais tarde, né, no tempo do fim dos seus dias determinado por Deus, elas morreram, né? E de alguma coisa, de alguma enfermidade, muitos morreram de enfermidades para serem recolhidos para o Senhor, mas naquele momento foram ressuscitados para um propósito, né? Para glorificar o nome do Senhor. E há dois tipos de mortes, né? Mencionados na Bíblia. Uma morte prematura, quando acontece, quando ocorre, quando uma pessoa tem sido entregue à destruição da carne, né? Então, ela morre prematuramente porque para que o espírito seja salvo. Então, muitas pessoas o Senhor recolhe antes, porque no momento que elas estão arrependidas, que elas estão em comunhão com o Senhor as recolhe, porque o Senhor sabe que se Ele prolongar os seus dias sobre a terra, ela voltará a se desviar do caminho e se perder completamente sem retornar para o Senhor. Então o Senhor, que tudo sabe, tudo conhece o nosso futuro, sabe o que nós vamos pensar amanhã, o que nós vamos fazer, né? Então o prazer do Senhor é que sejamos salvos, por isso ele age dessa forma. E o segundo tipo de morte mencionado na Bíblia é uma morte designada, né? Então cada homem tem um tempo designado para morrer. Inclusive, né, aqui fala do profeta Eliseu, o grande profeta de Deus. Ele fez muitos milagres de cura, mas chegou um determinado tempo que ele ficou enfermo e dessa enfermidade ele veio morrer, porque aprouve ao Senhor recolhê-lo dessa forma, através de uma enfermidade. Também é possível, no momento que a pessoa é designada para morrer, ela simplesmente parar de respirar sem estar enfermo, né? Há pessoas que morrem dormindo. Então, essa é a morte que todos nós queremos, né? Parar de respirar e partir para o Senhor sem sofrimento, sem dor. E esse embasamento nós temos no Salmos 104, no verso 29, que diz: escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltem para o seu pó. Né? Eu só lembrando lá na Barra que nós tínhamos uma irmã lá que congregava conosco, que ela era bem idosa. Não me lembro, já tinha, acho que perto de 90 anos, não sei se chegou a fazer 90 anos, agora não lembro bem. E essa irmã era muito, muito amada, muito querida, né? Uma pessoa muito bondosa, muito fiel a Deus, muito firme. E ela morreu dessa maneira, né? Fim de tarde, ela já estava acamada, né? Mas estava bem. E a filha foi, levou o café, ela tomou o café e entregou a xícara para a filha ficou sentada na beira da cama e ela virou para a parede, né? E morreu, né? E então simplesmente parou de respirar, né? Então essa é a morte que todos nós desejamos, né? Simplesmente ser tirado o fôlego de vida. Então é um tempo designado, né? Um tempo designado para o Senhor. Então há enfermidades que são para a morte, que é o momento designado por Deus para nos levar, para nos recolher. Mas vamos orar, né? Para que simplesmente
venhamos parar de respirar. Nós temos aqui o exemplo de Moisés, que quando era velho ele não sentia os efeitos da idade. E Josué, em contrapartida, né, era velho e de idade avançada. Então, Deus conservou um sobrenaturalmente, enquanto o outro experimentou os resultados da velhice natural. E nós vimos isso nos nossos dias, né? Pessoas que têm vitalidade, que têm disposição, com idade avançada, que nem parece a idade que tem. Muitas vezes tem muito mais disposição que um que tem a metade da sua idade. Enquanto que outros, né, já se sentem velhos, cansados, fatigados. Então, Deus age como Ele quer, da maneira como Ele quer, né? Deus tem os seus propósitos que nós aqui não entendemos, mas um dia na glória tudo nos será revelado. Então, a espiritualidade, né, de Josué não tinha nada a ver, né? Não quer dizer que ele era menos espiritual e por isso ele estava velho, cansado, fatigado. Era próprio da sua idade. Já Moisés experimentou uma coisa sobrenatural da parte de Deus, né? Ele tinha idade avançada, mas ele não se sentia como a idade que ele tinha. Então Deus, ele nos sustenta se nossos corpos seguem os processos naturais da idade e da morte por enfermidade ou se eles são sobrenaturalmente conservados. Isso pertence a Deus. Nossa vida está na mão de Deus. Importa é estarmos no Senhor. Então nós cometemos o erro de viver limitados pelo tempo em lugar de pela eternidade. Então, como crentes em Jesus Cristo, nós já vivemos a vida eterna se nós vivemos neste ou no outro lado da morte, né? Então, se nós estamos salvos em Cristo e permanecermos em Cristo e firmes e fiéis e separados do pecado, nós já estamos vivendo a eternidade mesmo aqui, né? Temos que cuidar para não perder a nossa salvação. Então, quando um crente morre, é a última cura dentro dos parâmetros da eternidade. Então, aqui no finalzinho da nossa apostila diz assim, ó, lembre-se, você experimentará a cura. Alguns a experimentarão deste lado da morte. Deus o levantará e você o glorificará por seu testemunho, vida e ministério. Então, muitos ficarão curados de doenças, enfermidades, como a gente já tem ouvido muitos testemunhos, né, para a glória de Deus. Outros receberão a cura final quando eles atravessarem a morte e vitoriosamente entrarem na presença do Senhor, com corpo, alma e espírito, os quais estarão absolutamente curados, né? Porque no Senhor não há doença, não há deformidade, nós somos perfeitos, né? Como Ele planejou, como Ele nos projetou, né? Nós somos como Cristo, glória a Deus. Então encerramos aqui o nosso módulo 2, né, das nossas 4 aulas. Que Deus possa abençoar você e que isso possa fortalecer você na fé em nome de Jesus. E nós continuaremos esta disciplina de cura e libertação, prosseguindo com o módulo de número 3. Deus abençoe você e até o próximo módulo.